subindo altos e montes, descendo os grandes valados, às vezes os pés tão cansados, levando a paz. Me compadeço, eterno, dos teus fiéis pregadores, que tanto se interessam nas causas dos pecadores, que leva o mundo inteiro ao mundo de idolatria. No céu terás alegria quando o labor findar. Glória a Deus. São os montes, Pastor Neto, Pio Neto, né? pregadores. Glória a Deus. Pastor Neto, meu grande amigo, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Mensageiro de Sião, pastor Hélio Trajano, Pai do Senhor. Glória a Deus. Um abraço, meus amigos. Glória a Deus. Gosto muito desses hinos, viu? São hinos que marcaram a minha história, né? Desde criança, escutando esses louvores na casa do Senhor. Ao Senhor da seara, que mande mais pregadores, que os pobres Glória a Deus. pecadores nas trevas estão perecendo. Oide chorando ou gemendo, levando a paz e o bem. Que os sinais estão dizendo que o Mestre já veio. Aleluia. Deus aconselhos remidos, falando em suas promessas. Não maltrateis meus ungidos, nem falem mal dos profetas, que leva a santa palavra ao mundo de idolatria. No céu terás alegria quando o labor findar. Glória a Deus, meus amados. Esse louvor, ele me traz muitas recordações do tempo quando eu ainda criança, na casa de Deus ali em Fortaleza. Eu escutava os meus irmãos cantando, os conjuntos cantando, né? São hinos que nós não podemos esquecer. Glória a Deus. São hinos que a gente tem que estar sempre rememorando, porque ajuda assim, a gente conservar a memória da história da igreja, né? Meus queridos, eu quero nesta manhã ler um texto aqui no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a seguir, que diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá
enterrar meu pai. Mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos irmãos, esse texto, Jesus, ele mostrando aqui um ensinamento aos seus discípulos acerca de todos aqueles que lhe seguem, a respeito de todos aqueles que aceitam o desafio de tornar-se um discípulo seu e o aceitam como Salvador, e agora passam a trilhar no caminho da verdade, no caminho da salvação, no caminho do Evangelho, das boas novas de salvação. Jesus, ele faz referência a 3 tipos de pessoas aqui nesse texto. Nós vamos observar que ele dá início dizendo que uma pessoa que ia pelo caminho, um dos que estavam lhe acompanhando, lhe disse: Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Ele se ofereceu, se voluntariou para seguir a Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse o seguinte: as raposas têm os seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja, meus irmãos, que aqui, quando esse homem propõe seguir a Jesus, Jesus, ele mostra a respeito do que é seguir a ele. Ele mostra que seguir a Jesus era estar de prontidão, era estar pronto para passar por grandes desafios. Jesus mostrou que havia uma seriedade muito grande para que pudesse seguir ele, e precisava sim haver um sacrifício para que eles pudessem realmente andar com Jesus como discípulo de Jesus. Aí vem o outro que Jesus vai e olha para ele e diz: segue-me. Interessante, o primeiro ofereceu-se para seguir a Jesus. O segundo, que Jesus faz referência aqui, foi Jesus que lhe convidou para lhe seguir, né? Ele disse: segue. E ele disse: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Jesus mostra para ele a urgência do que é seguir a Jesus. Ele disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Interessante que Jesus, ele não disse que ele não fosse enterrar o seu pai, mas que ele priorizasse a mensagem do reino de Deus, né? Segue-me. Ele disse: deixa eu enterrar o meu pai. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia-lhes o reino de Deus. Interessante, né? Glória a Deus. E a terceira pessoa que Jesus, ele faz menção nesse texto, aqui no versículo 61, diz assim a narração bíblica: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. Jesus mostrou para ele o seguinte: ninguém que lança a mão do arado é apto para entrar, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, 3 tipos de pessoas, 3 tipos de seguidores: aqueles que se oferecem,
aqueles que Jesus chamam para poder lhe seguir, mas que muitas das vezes têm uma responsabilidade, uma preocupação com a sua casa, mas Jesus lhe dá a missão de pregar o evangelho para eles, anunciar o reino de Deus para eles. E nós vemos aqui o terceiro, né, que disse para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir. Esse aqui foi outro que entrou na história. Um se ofereceu, um Jesus convidou, e o outro, acho que no momento aproveitou que Jesus estava chamando e disse: Senhor, eu também te seguirei, mas deixa primeiro que eu vá me despedir da minha casa. Aí Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, guarda essa palavra no teu coração. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de urgência, é o tempo de buscar ao Senhor, é o tempo de estar preparado, é o tempo de podermos nos colocar à disposição de Deus, à disposição de Jesus, mesmo com dificuldades. Mas nós não podemos olhar para trás, mesmo nos preocupando com a nossa família, mas não podemos deixar de anunciar o reino de Deus, e mesmo se voluntariando para seguir a Jesus, temos que ter convicção de que seguir a Jesus é enfrentar muitos desafios e provações. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Querido Deus, eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe o teu filho, a tua filha que está participando conosco desta live. Que a tua bênção, Senhor, repouse sobre os teus servos. Que o Senhor os abençoe de uma maneira especial. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre a vida dos teus filhos, dando um dia de livramento, um dia de vitória, guardando os teus servos, Pai, e abençoando de uma maneira especial a todos aqueles que nos mandam saudação nessa live. Senhor, aos presbíteros de Jaguaruana que estão participando conosco, as irmãs, os nossos irmãos, pastores, amigos de outras cidades, de outros campos, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um abraço, beijo no teu coração.